O nome de Deus, nosso eterno Pai, seja hoje e eternamente seja louvado. Querida Irmandade, hoje nós vamos dar prosseguimento às cartas das igrejas da Ásia. Hoje nós vamos ler a carta da igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse. Logo mais nós vamos fazer a leitura. Vai ficando em comunhão, nós vamos começar a leitura. E já antes eu te digo, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, que nós possamos continuar anunciando o Evangelho das Boas Novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa parte, Deus seja louvado. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera que eu fosse frio ou quente, porque és morno e nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado e não preciso de nada. E nem sabe que tu és um infeliz, miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te, de mim compra ouro refinado, provado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para as vestir, a fim de que não apareça a sua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, assim de que veja. Eu repreendo todo o que amo, ser poso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ao vencedor, darei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, Espírito diz às igrejas. Então, querida Irmandade, agora nós vamos meditar nessa leitura que nós acabamos de fazer, a carta à igreja. Moli diz ali, irmão, as características que diz ali, tudo é as características do Senhor Jesus no corpo já glorificado. Não aquele Jesus que foi visto operado e estava com as suas vestes cheias de sangue, rasgada. Aí já está num corpo espiritual, olhos flamejantes como a chama, pés como latão refinado, irmão. E ele já recebeu do Pai todo o poder. E ele mandou essas cartas às igrejas lá da Ásia, porque aquele povo, irmão, ele seguia como o pessoal da Grécia, a idolatria. Não pode ver, os deuses antigos via tudo da Grécia e da Grécia distribuir para o mundo afora, né? Como o futebol vem dos deuses, que é do deus Olimpo, né? Negócio de adivinhação vem de outra deusa, né? Tinha a deus do vento, da caça, como aquela Diana de Efésio, que era protetor dos caçadores, né? E então, irmão, era cheio de idolatria aquele tempo. E o Senhor Jesus, através de João, ele mandava cartas para essas igrejas comunitárias. Que como os irmãos vê, ali não está se referindo, quando eu falei da sinagoga de Satanás, não está se referindo ao templo de Jerusalém, mas às pequenas igrejas comunitárias que tinha na casa dos apóstolos, dos discípulos, da seguidora do Senhor Jesus. Como os irmãos vê,
voltando um pouco atrás, quando Pedro estava preso, a igreja estava orando para Pedro, eles não estavam lá no templo de Jerusalém. Estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, que era discípulo de Pedro. E ali dizia, a igreja fazia contínua oração fervorosa a favor de Pedro diante de Deus. Até que Deus mandou um anjo lá e soltou Pedro da prisão. Porque, irmãos, o templo, que era o primeiro templo que era de Salomão, ele foi, irmãos, destruído logo após a morte do Senhor Jesus. Tito, um general romano, entrou no templo e derrubou o templo. Então, por isso que ali fala sinagoga. Irmão, por exemplo, igual as pessoas falam, a matriz, que seria o templo se tivesse derrubado ele, e as congregações pequenas, as igrejinhas pequenas, era chamado de sinagoga. Mas aí proliferou, irmão, junto com a sinagoga, sinagogas falsas, que, irmão, ensinavam o povo a não seguir a doutrina dos apóstolos. Então, o Senhor Deus, para o povo saber as igrejas que era dele e as que não eram, ele mandou João escrever a carta e enviar somente as igrejas que eram fundadas pelos apóstolos e pelos discípulos. As outras igrejas, irmãos, que tinham, como a de Nicolau, né, que o pessoal dela chamava Nicolaíta, a gente vai ver que esse Nicolau, irmão, é uma pessoa da igreja romana, né? Então não era igreja cristã e nem judaica, porque naquele tempo, quando começou as igrejas, as pequenas comunidades, irmãos, tinha o pessoal que era da igreja dos hebreus, que seguia os mandamentos de Moisés, né? Que eram os judeus convertidos, e tinha a igreja cristã nova, que era a igreja do gentio. Porque na igreja, por exemplo, que era comandado por Tiago, por Matias, né, que era, segundo o judeu tradicional, né, ele não misturava com o pessoal das outras igrejas, que era formado pelo povo gentil, né? É como, por exemplo, hoje em dia, tem a igreja israelita, né? E tem a congregação cristã no Brasil, né? Mas aqui no Brasil tem a congregação israelita, lá no Brás, né? Na Rua da Graça, no Bom Retiro, tá? Então era assim. Então, para que houvesse irmãos, uma diferença, Deus mandou João escrever essas cartas e só mandou para as igrejas que realmente seguiam a Cristo, e aquelas que seguiam a Cristo e guardavam ainda a tradição da lei, até que fizesse a transição completa, como é hoje em dia. Hoje em dia tem a congregação, né, cristã, que era a congregação cristã em todo o país, por exemplo, congregação cristã nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, né? Como tem as sinagogas, né? Que é a igreja da parte do judeu, que também está em diversos países. Então, por exemplo, aqui no Brasil,